A Facnopar, que com excelência tem honrado o seu compromisso junto à sociedade apucaranense e região, oferecendo um estudo de qualidade que, por mérito, recebeu do Ministério da Educação o reconhecimento de seu trabalho, confirmando assim a sua missão, que é de promover a formação integral da pessoa humana e sua capacitação ao exercício profissional, incentivando o aprendizado contínuo e a atuação solidária para o desenvolvimento da sociedade. O momento ressalta a expectativa da sociedade envolvida, que hoje recebe o ilustre senador da República, Álvaro Dias, que nos brindará com a exposição do tema Sistema Político Brasileiro na Atual Conjuntura. Para darmos início ao evento, vamos chamar as autoridades que irão compor a mesa de honra. Danilo Lemos Freire, diretor-geral da Facnopar. Nilson Humberto Ribeiro, presidente, diretor da revista Fris. Humberto Cilião Saqueli, diretor da empresa Apucarana Leder. José Nilson Ribeiro, diretor da empresa Maserati. E o ilustre senador da República, o senador do povo, Álvaro Dias. Convido a todos para se colocarem em pé para a execução do hino nacional. Plácidas, um povo heróico, obrado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso bem ao copo na morte. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança.
sonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos vozes têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lar para o que ostentas estrelado. Etíquio verde louro desta flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta. Engane quem te adora, a própria morte terra adorada. Entre outras mil ressuras, ó pátria amada, dos filhos deste sol, dessa mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nesse momento, convido o diretor-geral da Facnopar, Danilo Lemos Freire, para presidir a instauração da cerimônia. Uma boa noite a todos. Pode desligar o microfone, senão vai acabar dando uma microfonia novamente. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos, alunos, profissionais da área, advogados, vereadores, políticos, pessoas que representam a nossa sociedade. É sempre um grande prazer podermos nos reunir para falar do nosso futuro. A Facnopar sempre tem buscado trazer aos seus alunos não mais do que elementos suficientes para que cada um de nós possamos ser cidadãos melhores. A Facnopar tem se preocupado sempre, senador, em trazer para os nossos acadêmicos algo mais que extrapola a sala de aula. Informações nós encontramos aos montes, informações de qualidade são difíceis de serem encontradas, digeridas e assimiladas. É com esse grande prazer que nós vos recebemos na nossa casa, a nossa simples casa. Pedimos que se sinta à vontade e, com toda certeza, se eu fosse fazer se eu fosse realmente colocar todo o currículo em mesa, nós ficaríamos aqui até tarde demais. Só lembrando, então, senador, algumas passagens da sua vida política como vereador, vice-presidente da Câmara de Londrina, líder do MDB, diretor estadual, líder do MDB, diretor federal, deputado federal, reeleito por maior votação e, abreviando, me permita, senador, por 3 mandatos seguidos. É com uma grande satisfação que nós recebemos o senhor na nossa casa. Eu vou passar brevemente a palavra ao Nilson Humberto, que também é diretor da FRIS e que conosco encabeçou esse evento. Muito obrigado, senador. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos que vieram aqui para prestigiar o nosso senador Álvaro Dias, reserva moral do Estado do Paraná, um dos políticos, né, que mais atuantes em Brasília. Eu sempre tenho o prazer de desfrutar da companhia do senador em Brasília e acompanho sua trajetória no Legislativo, no Senado. São brigas complicadas, um embate político, enfrentar o governo não é fácil. E, dessa forma, hoje nós temos um sistema político, né, muito hierárquico e verticalizado. Isso é preciso mudar, isso está sendo discutido, e é fundamental a importância e a participação da sociedade civil, aqueles que gostam de política, aqueles que também não gostam, para que dessa forma nós possamos nos unir, né. É muito propício a presença do senador nesse momento, doutor Danilo. Inclusive, disse isso ainda há pouco, devido a essa onda de manifestações que nós tivemos ainda há pouco, e estamos à frente de um cenário eleitoral onde nós vamos ter realmente, com certeza, mudanças. Então é muito importante que cada um coloque a sua indagação, o seu questionamento. O senador é uma pessoa que tem um conhecimento político muito grande, né? Hoje nós temos as mídias sociais, o senador interage muito nas mídias sociais com jovens, com pessoas de todas as classes. Então é muito importante que todos nós participemos. Então agradeço, senador, a sua presença nos honra muito a noite de hoje. Muito obrigado.
Bem, boa noite a todos e muito obrigado aí pela presença de todos, especialmente professores, a família Sachelli, que me honra muito com o convite que me traz de volta a essa instituição de ensino. Aqui já estive há alguns anos. Agradecimento também aos que vieram, não sendo alunos da FACNOPAR, mas aqui estão, honrando-nos com as suas presenças. Prefeita de Califórnia, enfim, não sei se tem mais prefeitos por aí, vereadores, enfim, uma alegria tê-los aqui. Eu vou procurar fazer uma exposição mais rápida para dar oportunidade a perguntas. Eu acho que é mais interessante responder às indagações. Mas esse é um momento especial na vida do Brasil. O professor falou em discutir o futuro, e eu me lembrei do Nelson Mandela, que disse certa vez: eu me recuso a falar de futuro sem que estejam presentes aqueles que os viverão. E é exatamente na universidade que se conversa com aqueles que viverão o futuro, e mais do que isso, serão os responsáveis pelas transformações que os novos tempos haverão de exigir. E é nesse ambiente que nós temos que discutir o Brasil e o seu futuro. Quero fazer algumas indagações iniciais para buscar respostas. Por que um país como o nosso, que possui mecanismos de fiscalização e controle modernos, desperdiça 80 bilhões de dólares todos os anos através da corrupção? Ou, como disse recentemente a Federação das Indústrias de São Paulo, 500 bilhões de reais por ano perde o Brasil em razão da incompetência e da corrupção. Vamos além. Não vamos pontuar as principais deficiências do país na saúde, na educação, no transporte, em logística, etc. Vamos resumir isso com uma única constatação. Porque um país como o nosso, que possui riquezas extraordinárias, potencialidades econômicas incomparáveis, ocupa o último lugar no ranking de crescimento econômico da América Latina. Como pode o nosso país aceitar apanhar de goleada, por exemplo, do Paraguai em matéria de crescimento econômico? Há algum tempo no Senado eu dizia que o Brasil crescia mais apenas do que o Haiti. Pois bem, os últimos números mostram que hoje o Brasil não cresce mais do que o Haiti. E entre os países emergentes, o Brasil cresceu mais apenas do que a Noruega, que sofreu um impacto muito forte da crise do euro. Portanto, por que o país cresce tão pouco, muito aquém das suas potencialidades? Essas são as perguntas que eu vou procurar responder. É claro que, modestamente, é a minha opinião. Eu posso estar equivocado, mas eu creio que nós temos que refletir sobre a causa desta realidade. No meu entendimento, a causa é o sistema vigente. O sistema que é matriz de governos corruptos e incompetentes, que se transformam em fábricas de escândalos de corrupção que jamais terminam. Esse sistema é o do balcão de negócios, da picaretagem política que estabelece a barganha permanente e reiterada e que obriga os governantes a criarem ministérios, secretarias, diretorias, coordenadorias, empresas, cargos comissionados sem fim, esgotando a capacidade financeira
de investir em setores essenciais como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, etc. Os recursos públicos se exaurem para sustentar esse monumental aparelho de Estado. O Brasil tem 39 ministros? Não, tem 40. Tem o Ministério da Propaganda, que não é oficializado. Talvez por causa do número, né? 40 ministros, e quem é o Alibaba, né? Por isso ficou no 39. 39,9, vamos dizer assim, para não chegar aos 40. Portanto, um país que tem 40 ministérios é um país desgovernado. Esse estudo já foi feito. Os países que possuem mais de 20 e poucos ministérios são países desgovernados. E o que é pior, 40 ministérios e um deserto de inteligência. Não há criatividade, não há capacidade de resposta às questões essenciais para a população. Veja, o povo foi para as ruas, como você disse, a juventude, sobretudo, foi para as ruas, escreveu um manifesto de protesto nas ruas do Brasil, e o governo não soube dar resposta aos questionamentos levados às ruas do Brasil. O Congresso Nacional também não soube dar respostas. Mas que sistema é esse que eu estou combatendo? É o sistema que só interessa aos chupins da República, aos gafanhotos, aos mensaleiros, aos sanguessugas, aqueles que exploram o povo brasileiro. Eu falo de uma relação desonesta do Executivo com o Legislativo, porque o governante se elege e procura atrair todas as forças políticas para reduzir o espaço da oposição, limitando a insignificância numérica à oposição. Limitando o espaço da oposição, limita a capacidade de fiscalizar, de investigar e de denunciar, para que o governante possa errar mais confortavelmente. E ele substitui obras, realizações, feitos por propaganda. Vende falsa ilusão através da propaganda enganosa para garantir popularidade. Esse sistema foi implantado em Brasília, mas ele foi transplantado também para estados e muitos municípios brasileiros, sem generalizar, mas foi transplantado. Esse sistema foi assimilado por todos os partidos. Foi assimilado inclusive pela imprensa nacional, que não se surpreende mais quando noticia que o governo está criando um ministério para contemplar determinado partido e ampliar a base de apoio que ele tem no Congresso e ampliar a aliança eleitoral para o próximo pleito. A imprensa não se surpreende mais com isso. Para sintetizar, esse sistema tem que ser destruído. Ele fabricou o mensalão, mas não só o mensalão. O mensalão está sendo condenado pelo Supremo Tribunal Federal. O mensalão foi considerado pelo Ministério Público um complexo e sofisticado esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo idealizado por uma organização criminosa. Veja a gravidade da denúncia do Ministério Público. E o Supremo Tribunal Federal confirmou e condenou preliminarmente. Uma lástima que, por um voto, os que já tiveram oportunidade de defesa terão nova oportunidade de defesa, mas nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal, respeitando a sua história e a sua tradição, manterá a sentença já conhecida, sem revisar as penalidades já impostas, para que o povo brasileiro não se frustre ainda mais, além da frustração de ontem. Mas
O mensalão foi condenado. O sistema que deu a ele origem ainda não foi condenado. E eu não vejo os políticos combatendo esse sistema. Eu não sei se alguém já ouviu algum político combatendo esse sistema. De qualquer partido. Algum candidato à presidência da República assumindo o compromisso que vai destruir esse balcão de negócios. O que alegam é que é impossível governar o país sem a barganha política permanente, ou seja, sem o balcão de negócios. Entendem que é preciso rimar governabilidade com promiscuidade, pois eu não entendo desta forma. Eu não me conformo com essa tese de que é impossível governar o país sem instalar um balcão de negócios. É por essa razão que, muito mais do que desejar uma reforma política, o povo brasileiro quer a reforma dos políticos, da cultura política brasileira. Porque esse sistema é filho da cultura política que vem sendo praticada no país há muitos anos. Eu não creio que o Brasil possa alcançar índices de desenvolvimento econômico compatíveis com a sua grandeza e sair dessa situação de atraso em relação às outras nações sem destruir esse sistema. É essencial a destruição desse sistema. Portanto, eu faço esse diagnóstico, de certa forma pessimista, mas é preciso acreditar que a mudança é possível. É preciso acreditar. E é essencial também separar as coisas. Nós devemos combater esse sistema. Isso não significa que devemos combater as instituições. Nós devemos combater parlamentares desonestos, mas isso não significa que devemos combater o parlamento. Devemos criticar ministros do Supremo com os quais não concordamos, mas não podemos desejar a destruição do Poder Judiciário. São instituições públicas onde estão fincados os alicerces básicos do Estado de Direito. Instituições públicas basilares, fundamentais para a democracia e que devem ser preservadas. Expulsemos deste tempo da democracia, que é o parlamento, os seus vendilhões, mas preservemos o templo da democracia. Os parlamentares, como eu, nós somos passageiros, nós somos provisórios, nós somos substituíveis, mas o parlamento é permanente, é definitivo, é insubstituível e há de ser preservado. Assim como o Poder Judiciário. Há ministros que nos decepcionam, há juízes que são desonestos, mas o Poder Judiciário tem que ser preservado como peça essencial do regime democrático. Se nós não acreditarmos nas instituições, certamente não acreditamos no regime democrático. E nós precisamos, na verdade, sob esses escombros das nossas esperanças, recuperar instituições públicas para que elas sejam mais acreditadas, mais valorizadas e mais respeitadas pela população. São instituições públicas que hoje desacreditadas em razão dos seus integrantes, mas certamente consagradas pela sua história, pela sua importância e pela razão da sua existência imprescindível num regime democrático como o que nós vivemos. Eu vou encerrar por aqui para deixar à disposição de vocês o espaço restante para as perguntas, a fim de que eu possa responder, atendendo a...
porque geralmente quem chega e fala sem dar oportunidade às indagações, muitas vezes está falando aquilo que não interessa tanto às pessoas. Então eu acho muito importante que se estabeleça esse espaço para as indagações. Você quer perguntar, né? Pode perguntar. Comece. Não é só uma? Não. Tá bom. Pode fazer várias, sem problema. Você vai ler para mim. Eu não trouxe meus olhos, mas eu amo política. Política séria, né? Então eu vou pedir para o meu colega aqui ler para mim as perguntas que eu tenho para você, Álvaro, com todo respeito, porque eu te admiro muito. Muito obrigado. Para mim, eu considero você, não estou te elogiando para elogiar, não, perante os outros. Eu considero você o senador do Brasil, viu? Muito obrigado. Parabéns por você ser assim. Obrigado. Eu vou pedir para ele ler ali, viu? Obrigado. Boa noite. Parabenizo o nosso diretor da nossa faculdade, trazendo o nosso ilustre senador aqui em nosso meio. A primeira pergunta da dona Elza: o que é acovardamento da oposição frente ao índice de aprovação dos governos populista, Lula e Dilma? O PT, quando oposição, era contra tudo. Bem, olha, é uma verdade. A pergunta já é uma afirmação, o acovardamento da oposição. Eu não posso desmentir a realidade. Houve acovardamento. Quantos fizeram oposição nesses anos todos? Não é? Mas, na verdade, aí tem duas razões. Primeiro, esse sistema. A causa é esse sistema a que me referi antes. Eu não sei se todos entenderam bem, mas eu procurei dissertar de forma didática sobre o que é o sistema, não é? Esse sistema reduziu a oposição. Ele cooptou os partidos e os políticos de forma geral. Limitou o número de oposicionistas, de partidos na oposição. Hoje nós temos 3 só. É o PSDB, o DEM e o PPS. São os 3 partidos na oposição. E, mesmo assim, os políticos desses partidos, nem todos fazem oposição. Por quê? Porque é um sistema, de certa forma, policialesco. A nossa vida é devassada. Então, quem tem algum problema na sua história que compromete, tem receio de fazer oposição. Vocês viram o exemplo do Demóstenes, que era um companheiro meu de oposição no Senado. Nós dois enfrentávamos, ele pelo DEM, eu pelo PSDB, o governo diariamente. Mas ele foi apanhado mergulhando numa cachoeira. Portanto, quem tem uma mancha na sua história não faz oposição. Por isso são poucos. Mas veja, mesmo que fizessem todos, ainda seríamos poucos. É a menor oposição da nossa história, em razão desse sistema que me referi há pouco. No Senado, por exemplo, nós, de 81 senadores, temos 15 na oposição. É a menor da história e é a menor oposição da América Latina. Então nós não conseguimos dar volume às ações oposicionistas. O sistema é a causa. Mais uma, senador? Tá. Até 2008, enquanto a economia mundial planeava em céu de brigadeiro, o que era bom para todos, qualquer poste enfeitado era bom administrador. E nas crises que se vêem, administradores eficazes. Essa é uma outra constatação, né? Porque, veja, nós tivemos o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso que instituiu o Plano Real. Foi a última reforma no país. Depois do Plano Real, não se deu um passo adiante. As reformas prometidas ficaram no papel ou foram palavras soltas ao vento durante a campanha eleitoral. As reformas, nem a reforma política,
que seria a matriz de todas as reformas. Eu disse ainda essa semana no Senado que nós devíamos pedir perdão ao povo brasileiro quando fôssemos discutir reforma política, porque há mais de 2 décadas os políticos falam em fazer a reforma política e não fazem. As reformas não foram feitas. Então, os que sucederam ao governo Fernando Henrique procuraram se alimentar dos frutos da produção do real. E isso está acabando, é claro, vai se esgotando. Há necessidade de reformas, a economia é dinâmica, há que se fazer reformas. Nós não fizemos reforma política, não fizemos reforma administrativa, não fizemos a reforma tributária, enfim, são reformas essenciais. Reforma administrativa não depende nem mesmo de legislação, depende do executivo, reduzir o número de ministérios. Aliás, uma coisa que eu não disse, que é preciso ser dita, que é consequência desse sistema, é a incapacidade dos ministros nomeados. Por quê? A presidente da República engole o prato feito. Os partidos indicam os nomes. E o partido não indica o melhor dos seus quadros. Indica aquele que vai atender os seus interesses. Este indicado pelo partido assume lá um setor do governo e é responsável pela captação de recursos para os projetos eleitorais do partido. Esse é o pretexto. Veja o que está acontecendo agora no Ministério do Trabalho. Um novo escândalo. Quantos escândalos tivemos como consequência desse sistema? Então, os ministros são indicados pelos partidos, não são os melhores quadros, os mais qualificados, isso puxa para baixo a qualidade administrativa e abre portas para a corrupção, porque há sempre um objetivo: aproveitar-se daquele pedaço do governo para captar recursos para os projetos eleitorais. Esta é uma verdade, e é evidente que não é só para projetos eleitorais, é para o enriquecimento ilícito. Se fosse para projetos eleitorais, também seria condenável da mesma forma. Mas, para dizer a verdade, é preciso dizer que para projetos eleitorais, sim, mas não só para eles. É por isso que não há recursos. Eu disse há pouco que, no meu tempo de governador do Paraná, nós investimos, o Estado investia 23% em média por ano do total da sua receita. E nos últimos governos, 5% apenas. Por quê? Se a receita cresceu, se o Estado cresceu, a receita cresceu, porque hoje se investe menos. É o sistema, a causa é o sistema. Por isso, nós temos que combater esse sistema. E a redução do tamanho da oposição, a fragilidade da oposição, também é uma consequência desse sistema. Levanta a mão, por favor. Tem aqui, tem lá. Tem. Boa noite, senador. Boa noite. Eu sou um mero acadêmico aqui da instituição, mas venho com simplicidade cumprimentar. E através até de uma indignação, digamos assim, mas eu venho te perguntar a seguinte situação. O senhor disse que esse sistema ele precisa ser destruído. Aí eu pergunto assim, de que forma? Uma outra pergunta para complementar é a seguinte situação. A mudança é possível. Tudo bem, eu pergunto como é possível. Para mim, simples cidadão, eu digo algo mais ou menos assim. Todos os dias eu tenho que trabalhar, todos os dias eu tenho que sair. Eu sou de Arapongas e eu tenho um pedágio dentro da minha cidade. Eu preciso pagar esse pedágio todos os dias simplesmente para levar minha esposa em Rolândia. E isso, eu não tenho nem como descrever essa indignação. Eu abasteço meu carro todas as semanas para trabalhar, eu ando muito. Certo? E o que acontece é que quase metade do que eu abasteço são impostos.
correto? A minha parte, eu estou fazendo dentro da minha casa. Eu educo meu filho, eu mostro para ele o que é educação, dentro da base que tive, e através disso quero formar ele como um cidadão responsável. E é a forma simples e mera que posso contribuir para o meu Brasil. Mas, e de lá de cima? Como isso é possível? Obrigado. Você traz a questão essencial, né? Como fazer. O diagnóstico é feito, e qual é o remédio? Né? E nós sabemos que é um processo lento, né? Porque não é o político que vai resolver isso, é o povo que vai resolver isso, no sistema democrático, através do voto especialmente. Aí você faria outra pergunta, mas como o povo vai escolher o melhor? Como? É difícil. Por quê? Porque na campanha os políticos ficam muito parecidos, né? As promessas são quase sempre as mesmas, as propostas são quase sempre as mesmas. Não há grande diferença. Então, politização é essencial. Educação, politização, conscientização da população. Isso é um processo lento, não é? Todos nós estamos contribuindo, vocês estão contribuindo à medida que estão aqui dispostos a ouvir que alguém fale sobre política e sobre os problemas do país. É uma forma de conscientização. A escolha, ela será mais adequada se houver um acompanhamento além do processo eleitoral. O acompanhamento do mandato do representante. O ideal é que a população, aos poucos, vá acompanhando mais de perto a conduta dos eleitos. Geralmente se acompanha muito a conduta de um prefeito, né, que está mais próximo. Um parlamentar que vai para Brasília, ele já fica mais distante, é mais difícil esse acompanhamento de perto. E aí vem aquela questão da renovação política, né, que é um discurso antigo. É um discurso antigo, mas que traz uma boa dose de equívoco em muitas oportunidades, porque às vezes querem renovar de modo geral, né? Então é preciso renovar. Então vamos substituir a todos, não é? Aí tem um equívoco porque o espaço da ruindade é maior do que o espaço da competência, da aprovação. Então há que se renovar no espaço da ruindade, da desonestidade, da incompetência. Esse na política é maior do que o outro. Então tem um grande espaço para renovação. Eu esses dias perguntei para o Pedro Simon, que é um senador probo, né? E eu perguntei a ele se ele vai disputar a próxima eleição. Ele disse que não, disse que vai parar. Eu falei, pois é, Pedro, você passou por todos os estágios, a população brasileira pagou para você aprender, você saiu lá do primário e foi para o nível superior, fez doutorado, mestrado e tal, e agora você vai para casa. Eu falei, mas eu estou muito velho, eu vou completar 85 anos ao final do mandato, ele disse. A não ser pela idade, eu acho que as pessoas de bem na política, que convencem, que correspondem, que são competentes, que são necessárias, elas devem ser valorizadas, elas devem ser prestigiadas. Estou dizendo isso tudo em razão da sua pergunta, que foi uma pergunta ampla e muito inteligente, porque isso diz respeito também a como mudar as coisas, né? Escolhendo as pessoas mais preparadas para a efetivação dessa mudança. As pessoas mais adequadas para que a mudança seja positiva, a favor do povo. Enfim, para resumir, é muito difícil você apontar caminho quando o cenário é de descrença generalizada como hoje. É muito difícil, não é fácil. Então nós temos que fazer a nossa pregação, cada um fazer a sua e tentar ir melhorando
o nível de conhecimento de todas as pessoas, né, para que se possa acabar com essa inversão de valores, porque é uma inversão de valores que lamentavelmente provoca um desencanto em quem exerce a atividade pública também. Então, eu vou lá, desculpe eu me prolongar um pouco nisso, vai lá no Congresso mesmo. Quem se elege presidente do Senado e quem se elege presidente da Câmara? São os melhores? Não. Muitas vezes, ser dos melhores não ajuda a se eleger. Tem que ser dos mesmos, não é? Tem que ser semelhante à maioria. No caso, há lá uma composição de forças, é o partido maior que indica, mas o partido maior também poderia escolher o melhor, né? E não escolhe o melhor. Existem outras razões. Mesmo você vai para uma presidência de comissão, é o melhor que é indicado? Não, nem sempre. Vocês viram recentemente o debate que se travou em razão de um presidente de comissão lá na Câmara dos Deputados, né? Acabamos aí discutindo esse assunto com manifestações lá durante muito tempo, desnecessariamente, né? Então, o que eu estou tentando dizer é que nesse desencanto generalizado realmente fica difícil apontar um caminho, mas é preciso acreditar, é preciso acreditar. E eu acho que educação é essencial. Quando nós tivermos uma população com mais acesso à educação de modo geral, certamente nós teremos a possibilidade de reduzir, pelo menos, o índice de inversão de valores que há no país, onde nem sempre os mais competentes são os escolhidos. E, por isso, as coisas não acontecem como poderiam acontecer. Senador Álvaro Dias, eu sou o vereador Antoniaço, do PSDB em Apucarana, e eu gostaria de questionar o senhor a questão do partido político. Nós vivemos uma época onde que o país estava assim, numa fase muito ruim. De repente, elegemos Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, um grande economista, volta a colocar o país no sentido do progresso. Gostaria de perguntar para o senhor, nós estamos vivendo assim uma proximidade de uma nova campanha para um dirigente do nosso país. Meu questionamento, como uma pessoa admiradora de Fernando Henrique Cardoso, é questionar o senhor assim, por que ofuscaram Fernando Henrique Cardoso? Por que não sabemos que tem vários líderes competentes, pessoas capazes, mas por que ofuscaram Fernando Henrique Cardoso? Eu vou te dar uma resposta também que eu não gostaria de dar, né? Mas é a realidade. Isso que nós acabamos de falar, inversão de valores. Eu também considero o Fernando Henrique Cardoso uma figura muito importante na história do Brasil. Ele foi o responsável pela mudança real, né? A mudança que houve no Brasil. Então, hoje, quando se diz a população ascendeu na escala social, milhares de pessoas foram retiradas da pobreza. Mas por que foram retiradas da pobreza? Foram retiradas da pobreza pelo plano real, pelo plano real. Então, esta é a realidade. Mas agora a sua pergunta. Pesquisa desta semana, indagação. O apoio de Fernando Henrique Cardoso ao candidato Aécio Neves aumenta ou diminui a sua vontade de votar? Aumenta 15%, diminui 35%. Está respondida a sua pergunta. Quer dizer, é o povo que pensa dessa forma e, evidentemente, os candidatos acabam valendo-se de pesquisas de opinião pública para orientarem a sua campanha. Houve uma desconstrução da imagem do presidente Fernando Henrique Cardoso depois da eleição do presidente Lula. O presidente Lula se ocupou de desconstruir a imagem de Fernando Henrique Cardoso e realmente hoje ele não é o grande cabo eleitoral que poderia ser numa campanha eleitoral. Agora, em relação a partido político, você colocou, nós não temos partidos verdadeiros no Brasil.
São siglas para registro de candidaturas. Os partidos não possuem identidade programática. São apenas instrumentos para registro de candidaturas e são administrados cartorialmente. Não vivem a democracia. Os partidos cantam a democracia, mas não vivem a democracia. O meu partido, por exemplo, canta a democracia, mas não vive a democracia. Se vivesse a democracia, adotaria o modelo das eleições primárias para a escolha do candidato à presidência da República e desperdiçou essa oportunidade. Com relação a, fazendo as suas palavras, não acompanhei o questionamento da imprensa, mas discutir o futuro, como diz Nelson Mandela, tem que ser com o que estão presentes. E nós que já votamos em cédula de papel, em urna eletrônica e agora pelo sistema biométrico, o que o futuro nos espera com relação às suas candidaturas para as eleições de 2014? Bom, em respeito a todos, né, eu prefiro não falar sobre projetos eleitorais, projetos pessoais, sobre candidatura, porque realmente eu venho e tenho o maior prazer em vir às universidades para discutir com os acadêmicos, assim, de forma suprapartidária. Tanto é que eu critico o meu partido, em função... Não há, da minha parte, nenhum objetivo de obter alguma vantagem pessoal. Então, toda vez que alguém me pergunta, e isso ocorre toda vez que eu vou fazer palestra nas universidades, a prioridade minha é exatamente isso, aceitar convites para fazer palestras, não só aqui no Paraná, fora também. Ainda na próxima sexta-feira eu vou fazer palestra em Sorocaba, estado de São Paulo. Então não é só uma questão eleitoral, né? É que eu acho, até talvez seja em função da origem, né? Porque eu comecei na atividade numa universidade, num tempo de autoritarismo, em que os políticos estavam proibidos de ingressar nas universidades para falar com os estudantes. Era um regime autoritário. Eu participava da política universitária e gostaria de promover debates na universidade, e isto era impedido. Depois eu deixei a universidade e passei a ser político ainda no regime autoritário, no final dele, e eu era proibido de entrar na universidade como político. A primeira vez que falei a estudantes foi no Centro Acadêmico Hugo Simas, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, uma palestra sobre a Assembleia Nacional Constituinte, em que houve a proibição. Mas os estudantes ameaçaram fazer a palestra nas escadarias da universidade, aí resolveram abrir as portas e nós fizemos. Foi a primeira vez que eu consegui falar no interior de uma universidade. E hoje as universidades estão abertas para os políticos. E boa parte deles não tem coragem de chegar num ambiente universitário, exatamente em função da insatisfação que permeia a nacionalidade e principalmente atinge as camadas mais jovens da população, porque os jovens são mais irreverentes. Então os políticos, de modo geral, não gostam muito de frequentar as universidades. Então, em respeito a isso tudo, é que eu evito de abordar essa questão mais no campo eleitoral, e especialmente porque o ano que vem tem uma eleição. Boa noite, Álvaro. Sou Semi Salomão, cineasta. Eu queria dirigir algumas palavras. O que você pensa a respeito do financiamento público de campanha dentro da reforma política? Olha, em 99, quando eu cheguei no Senado, nós discutimos uma reforma política. Existia lá uma comissão que precedeu ao meu mandato, e essa comissão deixou sugestões prontas, e uma delas era o financiamento público de campanha. E, coincidentemente, eu fui o relator da proposta de financiamento público de campanha. E dei o parecer favorável e foi aprovado pelo Senado. Se não me falha a memória, até por unanimidade foi aprovado. Aí foi para a Câmara segurou na gaveta. Todas as propostas aprovadas pelo Senado ficaram nas gavetas da Câmara. E aí é importante dizer por quê.
porque nós estamos sob a égide de um presidencialismo forte. Então, quando não há interesse da presidência da República, reforma de profundidade não acontece. Tem que haver a liderança da presidência. Aliás, foi uma falha do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu perguntei a ele, antes dele assumir, o senhor vai fazer a reforma política? Ele disse, não, a reforma política o Congresso faz. Eu vou fazer a reforma, continuar o Plano Real, outras reformas, mas a reforma política fica por conta do Congresso. Mas ocorre que quem pauta o Congresso é a presidência da República nesse sistema presidencialista forte de medidas provisórias, etc. Mas em relação ao financiamento público de campanha, eu fui favorável. Hoje eu confesso, eu não tenho coragem de votar favorável. Por quê? Porque houve uma degenerescência na política do Brasil. A corrupção aumentou demais. Os partidos não são partidos. Alguns partidos são criados também com interesse de enriquecimento ilícito. São pessoas que vivem do fundo partidário. Os partidos são sempre os mesmos, com quadros limitados. Nós temos mais de 30 partidos oficiais hoje no Brasil, chegando a 40. E esses partidos têm financiamento público, têm tempo de televisão. Chega na véspera da campanha, vende o horário que tem na televisão e no rádio. Fazem um comércio disso. É uma briga por alianças políticas, não pelo patrimônio eleitoral que cada partido pode levar ao candidato majoritário, mas pelo tempo de televisão que ele leva, como se fosse dele. E é da sociedade. O tempo de televisão é do país, né? Porque é financiado. Esse tempo é financiado com dinheiro público. Esse tempo de televisão já é financiado com dinheiro público. Então, por que hoje eu não sou favorável ao financiamento público? Porque nós teríamos, além do dinheiro público na campanha, também o dinheiro privado. Os espertalhões usariam o dinheiro público e usariam o dinheiro privado, aí sim, caixa 2. Caixa 2. Por quê? Porque nós não temos mecanismos de fiscalização e controle eficientes, suficientemente eficientes. E também não temos possibilidade de julgamento célere das ações interpostas durante o processo eleitoral. O que nós verificamos é que muitas vezes uma ação interposta durante o processo eleitoral é julgada depois que já completou o mandato do eleito. Então, sem mecanismos eficazes de fiscalização e controle e sem possibilidade de julgamento rápido, o financiamento público de campanha pode não atender os interesses do país. É claro que quando nós avançarmos mais, como tivermos partidos de verdade, quando tivermos a moralização do processo eleitoral, sim. Por quê? Porque boa parte da corrupção na administração pública começa na campanha eleitoral, na hora do financiamento da campanha. É que candidatos acabam assumindo compromissos de obras desnecessárias, às vezes, e obras superfaturadas quase sempre, né? Isso é muito ruim para o país. Mas nós temos que avançar muito, evoluir muito para chegarmos a um estágio adequado para adotarmos o financiamento público de campanha. Boa noite, senador. Seja bem-vindo. É um prazer eu estar aqui agora falando, né? Eu que sou presidente da Juventude Progressista aqui em Apucarana, e estamos aí com uma juventude já se interessando mais por política, né? Já despertando a consciência, eu costumo dizer, né? Porque é tudo uma questão de consciência, o conhecimento traz esse despertar. E eu gostaria que o senhor falasse sobre a Paraná Pesquisas, junto à Gazeta do Povo, fez uma pesquisa onde o senhor foi apontado como destaque, como político de mais destaque nacional. A que se deve isso? Qual que é a sua avaliação, né? Nesse destaque nacional, essa projeção onde, desde o Nordeste ao Rio Grande do Sul, todo mundo hoje sabe e conhece o trabalho do senador Álvaro Dias. O que é um orgulho para mim, pessoalmente, e essa juventude, né, que hoje, tão descrente na maioria, o senhor vem como um exemplo a seguir.
Muito obrigado. Bom, é uma pesquisa recente feita para medir o índice de conhecimento dos políticos do Paraná no Brasil, né? E a avaliação que os brasileiros fazem dos políticos do Estado. Eu tive a satisfação de ser o político do Paraná melhor avaliado e fico muito feliz com isso, porque, de certa forma, é uma compensação pelo esforço, né? Eu acho que não é uma questão de talento, né? Eu acho que é mais a circunstância mesmo, porque são poucos fazendo oposição e eu faço oposição, talvez seja isso. Eu cumpro esse dever, porque é infeliz do país que não tem uma oposição responsável e competente. Infeliz do governo que não tem uma oposição competente, né? O governo é melhor quando tem oposição, né? E como eu tenho feito oposição, talvez seja essa a razão de ser mais conhecido e melhor avaliado, porque as pessoas sentem necessidade. E olha, nesse aspecto a população distingue bem. Tem um prefeito aqui do Paraná que me disse certa vez, muito surpreso, dizendo, você bate duro no Lula. É o único que está batendo forte no Lula. O Lula tem popularidade alta, mas você bate nele e cresce também. Quer dizer, ou seja, o próprio eleitor do Lula provavelmente tinha simpatia pela minha conduta, porque via que eu estava cumprindo o meu dever, né? Alguém tem que fazer oposição. Talvez seja isso, eu tenho muito constrangimento em falar em relação ao meu próprio desempenho, a minha atuação, mas eu imagino que, humildemente, é claro, eu fico grato por isso, mas imagino que seja uma retribuição a esse esforço de se fazer oposição num país em que poucos fazem. Senador, antes de mais nada, agradecer ao Dr. Oswaldo. Dr. Oswaldo, o pessoal conhece, juiz aqui da comarca, também se fazendo presente na nossa mesa, diretor do fórum, e acho que é a próxima pergunta. Bom, obrigado, doutor Danilo. Boa noite a todos. Me perdoe o atraso, senador, mas não podia me furtar a estar presente. Queria parabenizar a Facnopar, na pessoa do doutor Danilo, pela brilhante iniciativa em trazê-lo. Sei que o senhor realmente frequenta as universidades discutindo, realmente se colocando à disposição da população para responder qualquer tipo de pergunta, espinhosa ou não. E externar também aqui a admiração que tenho pelo trabalho de Vossa Excelência. Acho que essa pesquisa realmente que foi comentada reflete o trabalho que o senhor desempenha, independente de partido político. Eu não sei se o senhor vai se recordar, quando eu era juiz substituto ainda em Nova Esperança, estivemos juntos na casa da prefeita Mali Benatti, e ali tive a oportunidade de conhecer um pouco o trabalho do senhor. E queria só fazer uma pergunta também, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Lembro na época que tive o prazer de conhecer o senhor, foi 1 ou 2 semanas depois da sabatina do hoje ministro Dias Toffoli, e o senhor fez um trabalho, realmente um papel de parlamentar ali, sabatinando o então indicado a ministro, realmente desempenhando o papel que a Constituição dá ao Senado Federal na sabatina do indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E hoje, enquanto magistrado, vejo o Supremo Tribunal Federal com apenas 2 magistrados de carreira. Acho que, óbvio, todas as carreiras do direito devem estar representadas, a advocacia, o Ministério Público e a magistratura. Mas nos tribunais nós vemos reservado aos advogados, ao Ministério Público, o 5º constitucional, que seriam 20%. E hoje a magistratura não tem nem o 5º constitucional no Supremo Tribunal Federal. Gostaria de ouvir do senhor como o senhor vê a indicação, o processo de indicação hoje a ministro do Supremo Tribunal Federal, reflete também um pouco do que o senhor falou, desse sistema presidencialista forte que a gente vive, uma oposição no Senado de aproximadamente 20% apenas a presidente da República, e que acaba contando com vozes como a do senhor, que realmente desempenham esse trabalho. Então, só fica aqui a minha pergunta nesse sentido, e novamente externar aqui
a admiração e o trabalho, pelo trabalho que Vossa Excelência vem desempenhando. Muito obrigado, doutor Oswaldo, pela presença aqui, pela pergunta também, pelas palavras. Eu acho que, principalmente com o julgamento do Mensalão, a justiça se tornou mais vigiada. Outro dia, lá em São Paulo, alguém me disse assim, antes o povo brasileiro só sabia escalar a seleção de futebol. Agora já sabe escalar até o Supremo Tribunal Federal, porque os ministros se tornaram conhecidos, né, nesse julgamento do Supremo Tribunal do Mensalão. Houve uma popularização da Suprema Corte, né? Eu acho isso ótimo, porque é bom que a população acompanhe mais de perto, né? Mas isso também traz à tona essa discussão sobre o modelo de composição do Supremo Tribunal Federal, que houve uma politização exagerada, né, as últimas indicações sobre tudo. E por isso há um questionamento. Quando o ministro vota, de certa forma, contra aquilo que a população pensa, logo vem a suspeição, ele está pagando a conta da nomeação dele. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Eu acho que nós temos que discutir um novo modelo, valorizando a meritocracia, né? Eu acho que tem que qualificar. O Supremo Tribunal Federal teria que ser composto pelos juristas mais expressivos do país, mais qualificados, né? A Constituição diz isso, só que ela não é cumprida, né? A Constituição diz lá, os pressupostos básicos para indicação é exatamente probidade, competência, qualificação profissional. Quando eu combati a indicação do Dias Toffoli, né, eu combati exatamente porque ele não preenchia os requisitos básicos constitucionais para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele estava ganhando um prêmio por ter sido parceiro de campanhas eleitorais. Ele não tinha um livro escrito, não tinha uma obra, não tinha um itinerário jurídico. Ele não passou nos concursos a que se concorreu para juiz de primeira instância. Na questão da probidade também não preenchia, porque existiam ações tramitando contra. Portanto, nós temos que discutir a melhor forma. Existem muitas sugestões, né? Mas eu acho que o Poder Judiciário é que tem que ser ouvido, sobretudo os membros da magistratura que devem sugerir um novo modelo. Eu imagino que, até nessa campanha eleitoral para a presidência da República, esse tema deveria ser posto, né? Ver que compromissos os candidatos à presidência da República assumem em relação a essa questão seria interessante. Para sintetizar, eu acho que houve uma politização exagerada e, por isso, nós não temos os quadros mais qualificados, não há esse sistema de mérito para o preenchimento desses cargos. Isso está se tornando regra no Brasil, né? Eu tenho um projeto já há 10 anos parado na Câmara dos Deputados, que institui concurso público para preenchimento dos cargos de conselheiro dos tribunais de contas. E eu estou citando esse exemplo porque vocês acompanharam o que ocorreu no Paraná recentemente, com a indicação de um conselheiro para o Tribunal de Contas do Estado, né? Um tribunal que gasta 300 milhões de reais por ano e que não julga, porque vai se transformando num comitê eleitoral ocupado por políticos em final de mandato. Ao invés de se valorizar o talento, o estudo, a qualificação técnica e profissional, através do concurso público. Então, o Senado aprovou esse projeto, está parado na Câmara. Isso seria mais fácil, né? Você estabelece um concurso público para preencher esse cargo. No Supremo não seria concurso público, nos tribunais superiores não seria concurso público. Mas nós temos que encontrar um modelo, né, em que se valoriza o mérito. Boa noite, senador. Boa noite. Sou Moisés, prefeito lá de Rio Bom, e quero parabenizar Vossa Excelência por estar aqui se colocando à disposição dos universitários, né? Não, como o senhor disse, não só aqui em Apucarana, mas em todo o Brasil,
E gostaria de fazer uma pergunta com relação ao orçamento impositivo, que foi recentemente aprovado no Congresso. Se isso vai desatrelar esse comprometimento, esse atrelamento que existe entre o Executivo e o Legislativo, dando mais autonomia para o Legislativo poder votar sem esse comprometimento político e financeiro até entre o Congresso e o Executivo. Olha, Moisés, o que a Câmara aprovou, ainda não passou no Senado, mas deve passar, é o orçamento impositivo para as emendas parlamentares, né? E não todo o orçamento. O ideal, se nós atingíssemos um nível de competência administrativa, nós poderíamos ter todo o orçamento impositivo. É o próprio governo que elabora o orçamento. E, naturalmente, deve elaborar um orçamento que possa executar. E a execução orçamentária é pífia, né? Os índices de execução orçamentária são muito aquém sempre, mesmo em áreas essenciais. Veja, a própria saúde, a aplicação dos recursos destinados à saúde pelo governo federal chegou a 26% só do que estava consignado no orçamento. E a saúde no Brasil é um caos, né? Falta dinheiro. Então isso é incompetência do governo na aplicação dos recursos orçamentários. Se nós tivéssemos um governo eficiente, poderíamos ter um orçamento impositivo. Em relação às emendas parlamentares, a minha posição eu sou contra a existência das emendas parlamentares, porque não é a melhor forma de aplicar os recursos públicos. Aí sim há uma inversão de prioridade muitas vezes, porque os recursos são aplicados mais para atender o interesse eleitoral de um parlamentar do que em razão dos projetos prioritários. O ideal para a distribuição dos recursos públicos é exatamente a seleção de prioridades, né? Projetos competentes e prioritários. Nós poderíamos eliminar a emenda parlamentar. Essa não é a tarefa essencial de um parlamentar, destinar recursos lá para Rio Bom, como eu faço de vez em quando. Mas eu acho que não é, eu procuro aplicar corretamente, né? Selecionando as prioridades. Tanto é que eu destino a maior parte dos recursos à saúde, né? Sempre procuro agricultura, no caso do Paraná, mas essencialmente a saúde. Então, eu acho que nós deveríamos acabar com as emendas parlamentares, mas isso não vai acabar, porque é o que elege os nossos deputados, né? Eles se valem muito dessa possibilidade, né, de conquistar o apoio dos nossos prefeitos, né, através da destinação desses recursos. E os nossos prefeitos ficam dependentes, né, são obrigados a ir atrás e lutar para obter esses recursos escassos, né? As emendas parlamentares não são recursos significativos, né? E muitas vezes elas são consignadas e são aprovadas e não são liberadas, né? No meu caso, por exemplo, cerca de 40% é liberado, 60% não libera. Então, por isso, sendo impositivo, aí terá que liberar 100%. Né? Então, já que ela existe, que seja impositivamente, para não gerar uma falsa expectativa, inclusive não colocar mal o prefeito, porque ele anuncia, olha, eu consegui lá do deputado tal uma verba de R$200 mil, e depois a verba não chega, tem gente que vai dizer, o prefeito meteu a mão naquele dinheiro, né? Porque o dinheiro não chegou. Então, que seja impositiva. Isso vai diminuir também a discriminação política, né? Porque a liberação desses recursos, muitas vezes, também atendem o interesse partidário. E em outras vezes é moeda de troca para os parlamentares aprovarem projetos de interesse do governo. Recentemente, quando houve a manutenção de um veto, o governo liberou um lote recorde de emendas parlamentares para garantir a manutenção do veto. Então, o mensalão surgiu disso, inclusive, né? O mensalão ganhou esse apelido exatamente em função dessa barganha. E o mensalão era com dinheiro desviado dos cofres públicos. As emendas parlamentares necessariamente não são desviadas, porque, por exemplo, se vai para um prefeito, ele pode aplicar bem, não é? Mas, de qualquer maneira, há uma utilização indevida.
com o governo barganhando com o parlamento, com os parlamentares, para aprovação dos projetos do seu interesse. Nisso pode diminuir essa barganha. Mais alguém? Boa noite, governador. Boa noite. É uma grande honra. O senhor está sempre na oposição. E aí vou retroagir no assunto, onde no início o senhor nos disse o seguinte, que nós brasileiros que somos responsáveis pela má administração, porque votamos errado. Gostaria que o senhor, como vem nos honrar com a vossa presença e nos trazer essa condição de escolha, como nós brasileiros podemos escolher candidatos para melhor administrar o nosso país se não temos opção de escolha. Tem avós, netos, bisnetos, tataranetos, é uma hierarquia mantida nesse poder. Como nós, governador, vamos ter direito de escolha se não existe mudança? Quando muda, entra o Tiririca. Quando muda, entra o Clodovil. Por gentileza, nós brasileiros estamos pagando por uma coisa errada. E eu gostaria de saber como nós vamos votar, que o senhor nos responsabilizou por esse erro. O senhor está nos responsabilizando por todo esse erro. Não foi bem assim, não. Desculpa, mas eu me entendi nessa condição como votante, Não. Porque o senhor falou assim... Sou o maior defensor do eleitor. Essa sempre. dificuldade é por causa do... Eu disse que o eleitor tem dificuldade de distinguir um dos outros, porque na campanha os políticos se parecem demais. Então eu justifiquei. Aliás, uma vez o Pelé disse que o brasileiro não sabia votar, e um jornalista me perguntou, o que você acha disso? Pelé disse que o brasileiro não sabe votar. Aí eu respondi o seguinte: se ele tem tanta força nos pés, para que exigir da cabeça? Aí a Folha de São Paulo fez uma charge e colocou o corpo do Pelé com uma chuteira no lugar da cabeça e a minha frase embaixo. Você vê, desde aquele tempo, já faz muitos anos, eu era deputado federal ainda, eu sempre em defesa do eleitor. E foi o que eu disse há pouco, que o eleitor é vítima desse sistema. Respondendo ao acadêmico ali de Arapongas, foi exatamente o que eu disse, que era muito difícil para o eleitor saber que ele está escolhendo o melhor, porque na campanha os políticos são muito parecidos, eles fazem as mesmas promessas. Eu estou dizendo eles, eu sou político também, mas eu procuro ser diferente nesse aspecto, Sim, nós reconhecemos de fazer com senhor, sinceridade. Nós reconhecemos, então você tem razão, é muito difícil, os partidos não selecionam os melhores, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que o eleitor é o menos culpado. É o menos culpado. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Mas o eleitor é o menos culpado, porque antes dele tem um sistema, tem o confronto desigual, o uso da máquina, o uso do poder econômico, tudo isso vai mudando a realidade, As informações que chegam, nem sempre chegam as melhores informações. Eu digo que tem que acompanhar o exercício do mandato, mas um cidadão, um trabalhador que acorda de madrugada numa cidade grande, toma várias conduções para chegar ao trabalho e depois volta à tarde da noite cansado e vai dormir, que tempo ele teve de acompanhar o dia a dia dos eleitos, Não há tempo. Então são essas as dificuldades, mas é um processo de amadurecimento que certamente um dia nós vamos evoluir, alcançar um nível mais elevado de conhecimento da realidade e, portanto, vamos reduzir esse índice de inversão de valores que existe na política do Brasil. Eu acredito no senhor, confio na sua idoneidade, até por isso tomei a liberdade de fazer essa pergunta, por qual o senhor nos honra, trazendo essa oportunidade para nós. Como o senhor mesmo disse, são poucos os políticos que se põem. Como o senhor está na oposição, Aliás, e não depende somente um dado do senhor... curioso aqui de oposição, ela colocou que eu estou sempre fazendo oposição, Eu vou completar 38 anos de mandato, desde vereador,
E desses 38 anos, eu só fui governo 4 anos, quando fui governador do Paraná, e mais 6 meses no governo Fernando Henrique. Porque já no dia 19 de agosto do meu mandato de senador com o presidente Fernando Henrique Cardoso, eu fui para a oposição. E muitos aqui devem se lembrar por quê. Porque eu apoiei a instalação, queria a instalação de uma CPI para investigar a corrupção no governo do meu próprio partido. Porque eu acho que não basta jogar pedra no telhado do vizinho, né? É preciso olhar também o seu próprio telhado, né? E eu acabei sendo expulso do partido naquela época e fui para a oposição. Então, de 38 anos, eu tenho só 4 anos e 6 meses de governista. O restante é de oposicionista. Boa noite, excelentíssimo senador. Cumprimentando o senador, cumprimento toda a mesa e a toda a comunidade aqui presente. Sou vereador na cidade de Arapongas, senador, onde você esteve recentemente. É inegável que nós precisamos das reformas básicas do nosso país, assim também como a mudança sociocultural, a politização do nosso povo. Só assim eu acredito também que o país vai mudar. Porém, eu queria saber de uma posição mais pessoal da Vossa Excelência, qual é a visão que você tem hoje como senador, já com uma carreira política longa, que o nosso país chegará a ser um país desenvolvido, um país de primeiro mundo. A que tanto o senhor acredita nisso? A que tanto você consegue ver do Senado a realização do sonho do nosso país chegar a ser um país de primeiro mundo? Olha, sinceramente, se dependêssemos da classe política atual, nós não teríamos uma previsão muito otimista. Mas o país não depende só da classe política circunstancial, né? Episódica. Isso passa, outros virão. O país depende também da sociedade. Não é só o setor público que faz a grandeza de uma nação, o setor privado também faz, também contribui. Há muito tempo se ouve lá fora: o Brasil será uma grande nação em 10 anos. Né? Isso a gente ouvia lá há muito tempo. Em 10 anos o Brasil será uma grande nação. É uma grande nação já. Hoje, eu até me recuso a admitir que o Brasil é um país de terceiro mundo. Eu acho que nós já somos um país de primeiro mundo, com todos os nossos problemas, nossas dificuldades. Ou os países de primeiro mundo também não têm as dificuldades que nós temos hoje, né? A Europa não está vivendo uma crise incrível, né? Há grandes diferenças entre o Brasil e os países de primeiro mundo hoje? Não creio. Educação, por exemplo. Nós estamos avançando isso. Enfim, nós temos que acreditar. O Brasil é um país privilegiado, tem potencialidades extraordinárias. Então é evidente que, apesar dos desgovernos, não é? Esse é um país promissor, que tem futuro, e esse futuro é logo ali, não é? Então eu acredito muito, sim. A gente tem que ser pessimista no diagnóstico. Aliás, o Antônio Gramsci diz isso, um esquerdista, né? Ele, que nós temos que ser rigorosos no diagnóstico, mas temos que ser otimistas em relação às soluções. E nós temos que fazer esse diagnóstico real do Brasil, né? Mas as potencialidades do nosso país nos fazem acreditar, sim, que seremos uma grande nação. Já somos uma grande nação, mas seremos ainda melhor. Se me permite também uma pergunta. O senhor enveredou 2 vezes aí pelo campo da educação, e é sobre isso também, já que nós estamos aqui no meio acadêmico, que gostaria de fazer. Nós sabemos que o nosso país ele tem um déficit enorme no campo educacional. Embora muitos índices colocam hoje a ausência do analfabetismo que começa a diminuir, nós sabemos que boa parte dessas pesquisas se refere a um analfabetismo entre linhas, porque muitas vezes a pessoa sabe ler, sabe escrever, mas não sabe interpretar nada daquilo que está sendo lido, nada daquilo que está sendo escrito.
E existem nos países campos que são estratégicos. Para todo o país, algumas áreas são estratégicas, inclusive a área educacional, que é uma estratégia para todo o país. Como que nós podemos assimilar, então, essa situação onde a educação é um campo estratégico, todos esses jovens são os nossos futuros cientistas, juízes, promotores, e nós temos hoje que mais de 50% da educação superior está nas mãos do capital norte-americano. Bem, eu vou até me permitir falar um pouquinho do que foi feito no meu governo em relação ao ensino superior no Paraná, porque até hoje eu sou questionado, né, sobre a gratuidade do ensino nas universidades estaduais. Foi no dia 21 de dezembro de 87, primeiro ano já do meu governo, que nós decretamos a gratuidade do ensino nas universidades estaduais do Paraná. Estadualizamos várias faculdades, agregando-as às universidades, e criamos duas universidades, a de Guarapuava, a Unicentro, e a de Cascavel, a Unioeste, né? E sempre eu sou questionado. O ensino superior não deveria ser gratuito, porque você vai lá no pátio da universidade, tem carros do último tipo, etc. Hoje são 123 mil alunos matriculados nas universidades estaduais do Paraná. 97% deles no interior. Então houve uma descentralização. Isso funcionou como uma contenção do êxodo da juventude, que certamente buscaria oportunidades longe do interior, né? E essas universidades estão encravadas em todas as regiões do Paraná. Então, acho que foi a grande conquista da juventude do Paraná. O ensino privado tem feito aquilo que o poder público não consegue fazer. Tem oferecido oportunidades que são negadas pelo poder público, porque ele não tem condições de atender a demanda de jovens que necessitam frequentar universidades. Então, nós temos que valorizar as instituições privadas de ensino, especialmente as nacionais. Portanto, eu imagino que desde aquela época até hoje, quantos estudantes se formaram graças à gratuidade do ensino? Não teriam se formado. Eu vejo, às vezes, muito mais os pais do que os estudantes, né? Gratos pela oportunidade que tiveram de ver o seu filho se diplomando, porque não teriam, né, essa oportunidade. Então, hoje há a pergunta é muito interessante, porque tem uma bandeira que é defendida por alguns políticos, né, eu me situo entre eles, que nós deveríamos fixar um percentual do PIB, do Produto Interno Bruto, para aplicação na educação. Se discute aí se seria 10% ou 7%, mas deveríamos fixar um percentual do Produto Interno Bruto para a educação no país. E dessa forma, certamente, nós teríamos um avanço. Hoje, nós temos um quadro de retrocesso, né, na educação do Brasil. Fez-se muita propaganda com a criação de universidades, mas são universidades públicas no papel, criadas no papel. Falavam em 14, 10 eram campos já existentes que transformaram em universidades. Então não acrescentaram uma vaga sequer. Muitas dessas universidades funcionam em containers. Outras misturam alunos do ensino fundamental com alunos universitários. E outras possuem salas enormes, com várias turmas, assistindo a aula com o mesmo professor por falta de professor. E outras têm professores voluntários, porque não estão recebendo, os professores não estão recebendo, então estão lecionando voluntariamente. Então essa é a realidade do ensino superior no Brasil. Então, é evidente que o Estado brasileiro tem o dever, sim, de dar oportunidades de ensino superior para as camadas mais pobres, né? Então a existência do ensino gratuito é essencial e, evidentemente, valorizando o ensino privado, que tem preenchido essa lacuna que o poder público deixa porque não tem condições
de atender. Danilo, boa noite, senador. Bom, por favor, pode à frente. Boa noite, senador. Boa noite, todo mundo. O senhor falou sobre uma possível reforma administrativa, e o nosso colega falou que a forma como ele contribui, e os funcionários públicos, porque eles são a parte mais próxima da população. Tem recurso, tem lei, a Constituição é perfeita, mas não está em prática. Será que se os funcionários públicos não tivessem a garantia e vitaliciedade que eles têm no concurso, a coisa não estaria mais em prática? Aconteceu com uma tia minha que... Pode falar. O recurso não foi desviado. Ela mandava ofício. Tá ouvindo, eu estou ouvindo, pode falar. Ela mandava ofício para os seus superiores para ela poder gastar o dinheiro, foi numa Secretaria da Saúde. E simplesmente não era respondido. Então ela não tinha autorização de gastar o dinheiro. Então, assim, não foi desvio de dinheiro e ela correu atrás. Agora, quem deveria ter respondido não teve a eficiência do cargo que lhe foi dado de continuar. Isso acontece em vários casos. Por exemplo, muitos professores fazem o concurso para professor simplesmente pela vitalidade, que vai trabalhar 25 anos e vai aposentar e você acabou. Alguns juízes entram, graças a Deus são só alguns, entram na magistratura pensando na tranquilidade que vai ser, que deveria ser o contrário. Deveria trabalhar firmemente. Então, será que isso, essa vitalidade, essa garantia que eles têm não prejudica o andamento de todo o ordenamento? Bem, primeiro, na função pública existem os cargos que são preenchidos através do concurso público, e esses são inquestionáveis, porque o concurso premia o talento, o preparo, a qualificação. Mas existem os cargos chamados comissionados, né, que são cargos de indicação política. Esses existem em excesso. Se nós compararmos o número de cargos de confiança no governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos, nós vamos ficar chocados com a diferença, né? O governo brasileiro tem mais subiu assustadoramente, toda hora estão criando novos cargos lá em Brasília, né? Hoje eu não saberia nem dizer quantos são mais. A cada medidas provisórias criando cargos e outra vem criando mais cargos, Em relação aos cargos comissionados, é uma questão mais de quem governa. Eu, quando assumi o governo aqui, extingui 800 cargos comissionados. E depois eles foram recriados pelos outros que chegaram, né? Outros governadores foram recriando e o número de cargos comissionados aumentou exageradamente. Então, tem que reduzir o número. Cargos comissionados, cargos de confiança, deveriam ser restritos, né? Poucos cargos. Em relação a outra questão sobre a magistratura que você se refere, eu sou favorável. Um juiz tem que ter essa segurança para que ele possa ser justo ao julgar, né? Ele não pode correr o risco de uma perseguição política, vítima do autoritarismo de quem governa, etc. Ele tem que ter todas as garantias, toda a segurança para julgar com correção. Também queria fazer uma pergunta para Vossa Excelência, até pela nossa amizade, um assunto até um pouco polêmico, falando agora da questão da reforma política. Muitos eleitores, quando nós estamos conversando sobre política, que é um tema que eu gosto muito, aprecio, as pessoas não conseguem entender como que um suplente assume o cargo de um senador. Vou repetir para Vossa Excelência. As pessoas não conseguem muitas vezes entender como é que um suplente que ele não votou, que ele jamais viu, assume um cargo no Senado Federal, onde são 81 senadores apenas, ok? E muitas vezes, o caso do senador Edson Lobão, filho do senador Edson Lobão, lá está. O senador Edson Lobão está ocupando o cargo de ministro das Minas e Energia, o seu filho lá está. E como uma das pessoas aqui bem colocou,
isso acaba criando castas de poder e impede que vocês, qualquer um de vocês, possam se viabilizar como candidatos. Isso é um verdadeiro absurdo, ao meu ver. Então, o senhor, como um senador probo, gostaria de escutar qual é a sua posição sobre a questão do suplente. Na Câmara nós não temos suplente, nós temos os deputados, não é? E existe aqueles que vão ocupando o cargo, mas que foram votados pelo povo, apesar dos problemas dos tiriricas da vida, etc. Mas qual a visão que o senhor tem do suplente? Olha, o quadro atual é imoral mesmo, né? Tem senador que tem o pai como suplente, outro tem o filho como suplente, outro tem a mulher como suplente. Isso é uma desmoralização. E quando o suplente assume, às vezes se torna até mais arrogante ali do que o titular que fez votos, né? E quer sambarcar tudo, né? É uma inversão de valores incrível. O sujeito tem 0 voto e quer dar lição nos demais, né? É o que ocorre lá normalmente. E nós temos aí essa prática, também resultado desse sistema que eu condeno, que os partidos indicam sempre senadores e deputados para o governo. Veja lá quantos senadores e deputados ocupam ministérios do atual governo, né? E aí assume o suplente. Eu creio que é uma alteração necessária na reforma política, né? Nós já aprovamos no Senado a proibição de parentes. Parentes não podem mais ser suplentes. E também aprovamos a eliminação do segundo suplente, porque cada senador tem 2 suplentes, né? O primeiro e o segundo. Há casos em que se escolhe gente qualificada. Por exemplo, eu tenho 2 suplentes. Um é o professor Wilson Matos, que é reitor do Sesumar, em Maringá. O outro é o Hélio Duque, que é um professor também, PhD, economista, etc., foi parlamentar. Mas há casos em que o sujeito bota a mulher, bota o filho, bota o pai. Isso desmoraliza, inclusive, o Senado. Eu, na verdade, não vejo necessidade na suplência. Nós deveríamos eliminar a suplência. E faríamos o seguinte: quem é senador tem que ser senador e não ministro. Se houver uma morte e o cargo se tornar vago, preenche-se na primeira eleição que houver, eleição de prefeito, por exemplo. A primeira eleição é a de prefeito, coloca lá uma eleição de senador. Não vai custar nada, não vai ter despesa nenhuma, né? Porque vai aproveitar a eleição municipal. Você fica, na pior das hipóteses, só 2 anos com um senador a menos. Mas eu tenho um projeto que reduz o número de senadores, né? Ao invés de 3 senadores por estado, 2. Essa é uma proposta que está lá desde 99, que eu venho reapresentando e que não é votada, porque existe o corporativismo. Ninguém quer cortar na própria carne, né? As minhas propostas não dizem respeito apenas a senadores. Reduz o número de senadores, reduz o número de deputados federais, estaduais e vereadores também. No caso de deputados federais, estaduais e vereadores, proporcionalmente à população de cada ente federativo. Então Agora, em relação à suplência, você tem razão, Nilson. A sua indignação tem razão de ser, porque não vejo correção nisso. Não que eu seja contra o suplente, não é isso que eu estou colocando aqui. É apenas para esclarecer para muitos que não entendem certas situações que ocorrem em Brasília. Um suplente viável, um suplente idôneo, é válido, mas é uma situação que precisa ser melhor avaliada, na nossa opinião. E não importa que seja um suplente idôneo, competente, ele não foi eleito, essa é a questão. O alimento da democracia é o voto. Se ele não foi eleito, ele não pode exercer uma função, é uma função eletiva. Então, eu creio que nós poderíamos dispensar o suplente, porque existe forma de resolver essa situação, né? Senador, eu gostaria de colher uma opinião, com a devida vênia, a respeito aí dos problemas empresariais. Eu, como empresário,
independentemente de partido político, em época de eleição, eu sei que tem várias pessoas aqui que pertencem à classe empresarial. Nós ouvimos sempre, né, que os impostos são escorchantes, que as condições para o empreendedorismo no Brasil são terríveis. Eu não vejo como um país se desenvolver sem que haja realmente um terreno propício ao empreendedorismo. Hoje no Brasil, para você abrir uma empresa, é praticamente um parto. Você leva 4, 5, muitas vezes 6 meses para conseguir fazer alguma coisa. O jovem que sai da faculdade, ele sai com muita vontade, principalmente os administradores, e ele se depara com uma estrutura ineficiente, um funcionalismo público que, salvo raríssimas exceções, apresenta uma estrita e, salvo, né, alguns que procuram ajudar, uma má vontade muito grande. E eu gostaria de saber do senhor, o que é que o senhor acha, e se existe algum debate, né, no Senado, mesmo na Câmara, a respeito de algo que possa ser feito para tentar mudar isso. Porque o empreendedorismo em todos os países que tiveram grandes revoluções e que conseguiram sair de uma condição de país subdesenvolvido para país desenvolvido, o empreendedorismo sempre foi, talvez, uma das coisas mais importantes, né? Porque você estimular a geração de riqueza. E no Brasil nós temos um governo que acaba se metendo demais e muitas vezes para contribuir negativamente. Você tem órgãos, eu por exemplo trabalho com água mineral, você tem um instituto chamado DNPM, que ele mais atrapalha do que ajuda, né? Você tem impostos sendo criados a todo momento, você tem, por exemplo, impostos que são cobrados em cascata, e você vê toda a eleição presidencial candidatos a presidente dizendo que vão diminuir essa carga, que irão diminuir essa carga tributária, e entra governo e sai governo e ninguém faz nada, o assunto é esquecido. Então eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência o que ele tem a se dizer a respeito disso. Haja vista que nós teremos eleições, a Dilma disse que iria, né, falou muito a respeito de impostos, como o Fernando Henrique Cardoso também falou na época quando ele foi candidato, como o Lula falou, e muito pouco se foi feito. Sempre é feito para alguns setores, né, como veículos, linha branca, mas pouco se faz além disso. Eu gostaria de saber do senador a respeito disso, o que o seu partido e o que o senador pensa a respeito disso. Bom, o que eu vou dizer é exatamente a causa, por que isso ocorre. Você disse tudo, prometem, toda a campanha tem promessas de reforma tributária e também de redução da burocracia para facilitar o empreendedorismo e nada ocorre. Por que não ocorre? Em função do oportunismo. Quem governa tem como horizonte temporal a duração do seu mandato, não tem visão estratégica de futuro. Então, não quer a reforma tributária, reduzindo o número de impostos, as alíquotas, a carga tributária, porque teme perder, num primeiro momento, receita. E esquece-se que, se eventualmente perder num primeiro momento, vai ganhar a médio e longo prazo, porque a redução da carga tributária vai energizar a economia. Nós teremos uma economia mais dinâmica, a roda da economia vai girar com mais força e o povo vai produzir mais, vai pagar alíquotas menores de impostos, uma carga tributária mais adequada, mas o governo vai arrecadar mais, como consequência do crescimento da economia. Mas são governantes que não têm visão estratégica de futuro e prevalece o oportunismo, o imediatismo, por isso as reformas não acontecem. E como eu disse antes, não adianta exigir do Congresso que faça a reforma, porque sem o interesse do Executivo, de quem preside o país, nesse sistema presidencialista forte, a reforma não acontece. Senador, em virtude da agenda do senhor, que já teve o dia cheio, eu acredito que nós podemos encerrar os debates. Eu gostaria de saber se o senhor tem uma última palavra para que nós possamos, então, mais saudá-lo ao final. Eu quero agradecer
E está na hora de terminar mesmo, senão a gente perde a freguesia da próxima vez. Se demorar muito, ninguém volta. Tem que ter aí uma noção de time, né? Parar na hora certa, senão começa a ficar cansativo. Mas eu quero agradecer essa oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui. Só não completei a resposta aqui, faltou dizer o seguinte: eu disse presidencialismo forte, visão estratégica. Então, só a eleição de um presidente da República moderno, mudancista, vai nos permitir acreditar em reformas de profundidade. Bem, eu quero agradecer a família Saqueli, a direção aqui da escola, da faculdade, e dizer que estou sempre à disposição para esse tipo de debate, que eu considero uma missão nossa também, né? É nosso dever fazer isso, não é sem objetivo de natureza eleitoral. Eu creio que é um dever estar nas universidades, debatendo com os acadêmicos e procurando estabelecer essa interação necessária. Como o Nilson já disse, essa interação a gente faz no dia a dia através das redes sociais, né? É um debate hoje que nós travamos, eu me dedico a isso, né, até de forma exaustiva. Às vezes durmo mais tarde do que devia, até porque eu procuro dar atenção às pessoas que me procuram através do Facebook, por exemplo, do Twitter. Acho que é muito importante, é uma prestação de contas. Aliás, quando eu comecei com isso, viu, doutor Oswaldo, a intenção era prestar contas. Mas hoje, muito mais do que prestar contas, é uma espécie de termômetro a medir a febre das aspirações das pessoas. Hoje mesmo, um jornalista lá do Ceará colocou no Twitter: por que você não apresenta uma proposta para acabar com os embargos infringentes? Por quê? Porque o Celso de Mello, no voto dele, ele falou que cabe ao Legislativo acabar. E eu fiquei na dúvida, eu falei, mas me parece que a nossa legislação já... O problema é que há lá no regimento do Supremo, mas a lei está, como disse a Carmen Lúcia, a lei está acima do regimento. Então eu já encaminhei para a minha assessoria para trabalhar com a consultoria jurídica do Senado para verificar se cabe ainda uma proposta com esse objetivo, para pelo menos clarear essa situação, né? Já que é essa dúvida lá no Supremo. Se a Carmen Lúcia disse uma coisa, o Celso de Mello disse outra, tem uma dúvida lá. Então nós vamos... Quer dizer, eu estou dizendo para mostrar a importância das redes sociais. Esse foi um recado que eu recebi pelo Twitter hoje, a hora que eu acordei, antes de vir para cá, lá em Brasília, já encaminhei para o meu gabinete, para segunda-feira, se quem sabe eu possa até apresentar uma proposta, né? Então, essa é uma forma da gente comunicar mais rapidamente, né? E através das redes sociais, isso vai ter um peso muito grande ainda. Eu quero dizer o seguinte, olha... Naqueles dias da mobilização nas ruas, que houve uma presença maior das pessoas nas redes sociais, eu fiquei impressionado. Em 6 dias, a minha página do Facebook alcançou 3.932.000 pessoas. Em 6 dias. Do Facebook, não sei a do Twitter. Isso, assim, a cada momento tinha lá 192 mil, mais de 190 mil pessoas ali acessando a página, né, discutindo os assuntos, né? E isso é uma forma de conscientização mais eficiente e moderna, né, que nós estamos tendo a possibilidade agora através das redes sociais. Enfim, muito obrigado a vocês, desculpe aí a prolongar nesse debate, agradecer mesmo, desejar a todos muito sucesso aí, felicidades, que conquiste o diploma e que exerçam a atividade profissional aí sempre com muita competência, que o Brasil possa oferecer oportunidades reais a todos. Um abraço. Nós queremos agradecer a todos que aqui conosco tiveram, ao pessoal que veio de fora, os nossos alunos, senador, o senhor, que nos honrou realmente com essa palestra, né, que foi um debate aberto e sincero com cada um de nós. Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos. Boa noite, senador.